Oi, amores, tudo bem? Hoje, quarta-feira, vamos dar início à nossa aulinha de história. Não temos livros, vai ser no caderninho, tá certo? Então, hoje a gente vai falar sobre como surgiu o Dia do Professor. Como a Tia Vera falou na aula passada, também tem a historinha, Dia da Criança também tem como surgiu o Dia do Professor, certo? Então, o Dia do Professor, você sabe, comemora-se no dia 15 de outubro, não é isso? No caso, amanhã. Aí amanhã não tem aula, dia 15 é feriado do professor. Aí eu vou contar aqui como foi que surgiu, né? Esse dia do professor. Que tá aqui. O Dia do Professor é comemorado anualmente no dia 15 de outubro, por conta de uma lei decretada na época pelo primeiro reinado. No caso, quando vocês estiverem no próximo ano, no terceiro ano, aí vai saber, teve o primeiro reinado, o segundo, por causa do Dom Pedro, certo? Que ele era o nosso imperador, Dom Pedro I. Você lembra que teve a independência de Dom Pedro, não é isso? Dom Pedro I deu o grito de independência, então o primeiro reinado. Essa foi essa instituição pelo imperador Dom Pedro I. Então ele decretou essa lei por causa do surgimento para as escolas na época das províncias e do país todo. Então ele surgiu esse decreto, certo, de Dom Pedro I, exatamente no dia 15 de outubro de 1827. Ele colocou essa lei para toda a província, toda a cidade tivesse uma escola para criança, para ensinar as crianças a ler. Porque naquela época não tinha escola, eles aprendiam, quem tinha, né? Só príncipe, rei, alguém ensinava. Aquele menino que em casa aprendia ali não podia, era proibido naquela época. Mas foi quando Dom Pedro fez essa lei para ter as escolas e começar as crianças a ler. E conhecido essa lei geral relativa ao ensino elementar que foi dado. E é considerada um marco no Brasil por ter sido a primeira regulamentação de questões relacionadas ao sistema de educação. Então essa lei também surgiu com um professor, certo? Ele sugeriu essa data, aí ela foi votada, certo? Pelo presidente na época, pelo presidente. Oh meu Deus, como é o nome dele? Vou lembrar. João Goulart. João Goulart, ele foi o presidente, ele assinou essa lei no dia 14 de outubro, certo? No dia 14 de outubro de 1963. Aí ele assinou essa lei. Esse professor, que ele é paulista, de São Paulo, paulistano, ele junto com outros professores sugeriram ter essa data. Para quê? Porque nesse é o segundo semestre, conta, né? Que como a gente não tem, como no segundo semestre, descanso para os professores, ele achou bem ter essa data para os professores descansar. Como o mês de esse segundo semestre não tem muito feriado e é curto, então sugeriu essa data para seu descanso, dia do professor. Aí, então esse professor chamado Salomão, ele decretou, aí foi aceito, né? Como Deus já vai para a Câmara para votar e foi aceita. Isso porque Dom Pedro I também já tinha e aí foi aceita essa lei. Aí então ficou dia 15 de outubro, ficou com a comemoração do dia do professor, certo? Salomão, ele era um professor que adorava a dar aula. Ele ficou conhecido pelo professor ter amor o seu trabalho, a ensinar as crianças. Então a tarefinha de vocês é facilzinha. Tia Vera não botou, só são 2 quesitos, porque tem essa anotação para vocês copiarem, viu? Então, o primeiro é, o dia do professor é comemorado no dia... Qual é o dia do professor que Tia Vera falou? Então, a data 15 de outubro foi instituída pelo imperador. Como é o nome do imperador? Na leitura tem o nome dele. E essa data foi sugerida por quem? Quem foi que sugeriu essa data? Na nossa leitura tem, certo? Então, essa foi uma data que veio, ó, de anos, certo? Logo no primeiro reinado, logo quando Dom Pedro se tornou
imperador. Ele era só um príncipe, regente, e ele se tornou imperador. Por quê? Ele deu o nosso grito de independência, né? Isso ele ainda estava aqui no Brasil e achou por bem e criou a escola, né? Isso foi ótimo, né? Para as crianças aprenderem a ler naquela época, porque eles não tinham escola, eles ficavam em casa. Aí começou, em cada fazenda, eles tinham de ter pelo menos um lugar para aquelas crianças estudarem. Aí ele criou, era obrigatório ter, depois nas cidades foi criando, as professoras vieram, ele foi trazendo professoras que não tinha, veio de Portugal, já tinha aqui, tinha um padre jesuíta que ensinou também, ele trouxe muito livro e começou a ensinar as crianças e também alguns adultos naquela época, certo? Espero que tenham gostado da historinha. Beijo, até a próxima aula.